Qual é a natureza do Samadhi? E qual é o método para obtê-lo? Quando aquele que pergunta a natureza do Samadhi e o método de entrar nele desaparecerem, o Samadhi resultará. Dizem que um olhar de um Mahatma é suficiente, que ídolos, peregrinações, etc., não são tão eficazes. Eu estou aqui há 3 meses, mas não sei como fui beneficiado pelo olhar do Maharshi. O olhar tem um efeito purificador. A purificação não pode ser visualizada. Um pedaço de carvão mineral demora a ser inflamado. Um pedaço de carvão vegetal leva pouco tempo. E uma massa de pólvora é inflamada instantaneamente. Assim é com as pessoas que entram em contato com os Mahatmas. Eu entro em meditação e chego a um ponto que pode ser chamado de paz, um modo contemplativo. Qual deve ser o próximo passo? Paz é autorrealização. A paz não precisa ser perturbada. Deve-se almejar a paz apenas. Mas eu não tenho a satisfação. Porque a sua paz é temporária. Se for permanente, ela será chamada de realização. A solidão é útil para a prática? O que você quer dizer com solidão? Manter-se longe dos outros. Por que isso deveria ser feito? Isso é incitado apenas pelo medo. Mesmo na solidão, há o medo da intrusão por parte de outros e de a solidão ser arruinada. Além disso, como os pensamentos devem ser apagados na solidão? Isso não deveria ser feito no ambiente atual? Mas a mente está distraída agora. Por que você distrai a mente? Solidão equivale a tornar a mente imóvel. Isso também pode ser feito em uma multidão. A solidão não pode apagar os pensamentos. A prática faz isso. A mesma prática pode ser feita aqui também. Na busca do eu, o buscador é em certo estágio instruído a manter a mente em uma atitude negativa, ou seja, de negar a realidade do mundo para a graça entrar. Como um método negativo pode produzir um resultado positivo? O ser está sempre lá. Não deve ser obtido como algo novo. O que foi feito na atitude de negar o mundo para merecer a graça? Você está fazendo essa pergunta sem a graça? A graça existe no início, meio e fim. A graça é o ser. Por causa da falsa identificação do ser com o corpo, o guru é considerado como tendo corpo. Mas a partir da visão do guru, o guru é apenas o ser. O ser é só um. Ele diz que só o ser existe. O ser não é então o seu guru? De onde mais a graça virá? É apenas do ser. A manifestação do ser é uma manifestação da graça e vice-versa. Todas essas dúvidas surgem por causa da perspectiva errada e da consequente expectativa de coisas externas a si mesmo. Nada é externo ao ser. Todas as nossas perguntas são do nosso ponto de vista, e as respostas de Sri Bhagavan são do ponto de vista dele. As perguntas não são apenas respondidas, mas também são minadas. Janaka era um Gnani, e ainda assim governava seus domínios. A ação não requer atividade da mente? Qual é a base lógica da operação da mente de um Gnani? Você diz, Janaka era um Gnani e ainda assim era ativo. Janaka faz a pergunta?
A pergunta está apenas em sua mente. O Inani não está ciente de nada além do ser. Ele não tem dúvidas desse tipo. Provavelmente é como um sonho. Assim como falamos dos nossos sonhos, eles pensam em suas ações. Mesmo o sonho está em sua mente. Essa explicação também está apenas em sua mente. Sim, eu entendo. Tudo é Ramana Maya. Tudo criado pelo ser. Se for assim, não haverá dualidade nem conversa. Um homem, ao realizar o ser, pode ajudar o mundo mais efetivamente. Não é assim? Se o mundo for separado do ser, Um homem queria saber se o transe é uma condição essencial para a autorrealização. você está sempre no ser. Agora, em transe, no sono profundo, na realização. Se você larga o ser e se identifica com o corpo ou a mente, esses estados parecem se apossar de você. E isso também parece um vazio no transe, mas você é o ser e sempre presente. Sri Aurobindo diz que a luz que reside na cabeça deve ser levada para o coração. O ser já não está no coração? Como pode o ser onipenetrante ser levado de um lugar para outro? Um Karma Yogi e um Bhakta também estão sujeitos ao transe? Quando você se concentra em um ponto, você se funde nele. E essa fusão é chamada de transe. As outras características desaparecem e só resta o ser. Os praticantes do Karma Yoga e do Bhakti Yoga também devem experimentar o mesmo. Um homem idoso, depois de ouvir os Vedas recitados no salão, levantou-se e falou: dizem que os não-brahmanes não devem ouvir a recitação dos Vedas. Cuide dos seus assuntos, preocupe-se com aquilo pelo qual você veio aqui. Por que você perde o seu tempo nessas questões? Eu ouvi a recitação, você diz. Quem é esse eu? Sem conhecer o eu, você está usando a palavra. Se o seu significado for conhecido, não haverá dúvida. Encontre o eu primeiro e depois você poderá falar de outras questões. As pessoas falam, os Vedas dizem isso não é apropriado agora, eu vou reformar o mundo, reescrever os Vedas. Falando assim, as pessoas estão fazendo confusão no mundo desde os tempos imemoriais. Esses reformadores vêm e vão, mas as antigas escrituras ainda permanecem. Por que perder tempo com esses assuntos? Que cada um cuide de sua vida. Tudo ficará bem. Uma senhora que estava praticando a concentração entre as sobrancelhas tinha sentido tremores e medo, e não continuou. Ela precisava de orientação. Não esqueça o observador. A visão é fixada entre as sobrancelhas, mas o observador não é mantido em vista. Se o observador for sempre lembrado, estará tudo bem. Um americano de cerca de 70 anos perguntou: o que é o ego? Uma vez que o ego é interno e não externo a você, isso deve ser claro para você. Qual é a sua definição? A definição também deve proceder do ego. O ego deve definir a si mesmo. O que é a alma? Encontre o ego e a alma encontrada. Eles são o mesmo? A alma pode existir sem o ego, mas o ego não pode existir sem a alma. Eles são como a bolha e o oceano. Isso esclarece o assunto. O que é Atman? Atma e alma são a mesma coisa. Outro americano perguntou sobre pensamentos. Rastreie a fonte dos pensamentos
e eles vão desaparecer. Os pensamentos se materializam. Se houver pensamentos, eles se materializarão. Se eles desaparecerem, não haverá nada para se materializar. Além disso, se você é físico, o mundo é físico e assim por diante. Descubra se você é físico. Como eu devo ser útil ao mundo de Deus? Descubra se o eu é diferente da parte divina do mundo. Não sendo capaz de ajudar a si mesmo, você está procurando a parte divina dele para ajudar você a ajudar o mundo. A divindade está dirigindo e controlando você. Para onde você vai no sono profundo? De onde você sai? Eu tenho sido influenciado por atos e pensamentos. Pensamentos e atos são o mesmo. Existe algum modo de sentir fenômenos suprafísicos, por exemplo, anjos da guarda? O estado do objeto é de acordo com o estado do observador. Um grupo de observadores vê o mesmo. Porque só existe um observador por trás de tudo. E há diversidade de fenômenos. Você percebe a diversidade no sono profundo? Nós vemos pessoas que morreram há muito tempo. Existe o objeto sem o observador? As experiências podem ser reais. Os objetos são apenas de acordo com o observador. Um assistente meu foi morto na guerra. Uma foto foi tirada de outro grupo 9 anos após sua morte e a imagem dele aparece na foto. Como é isso? Possivelmente os pensamentos se materializaram. Vá até a raiz disso. Como? Se o caminho é externo, as direções são possíveis. Mas ele se encontra dentro. Procure dentro. O ser sempre é percebido. Algo não percebido antes pode ser procurado de novo. Mas o ser está dentro da sua experiência. Sim, eu percebo a mim mesmo. Você diz, a mim mesmo. Há dois, o eu e o mim mesmo? Eu não quis dizer isso. Quem é que percebeu ou não percebeu? Existe apenas um eu. A questão só pode surgir se houver dois. Abandone a identificação errada do ser com o não eu. Eu quero dizer o estágio mais alto da consciência. Não há estágios. Por que um homem não obtém a iluminação instantaneamente? O homem é a própria iluminação. Ele é iluminador. O seu ensinamento é diferente do ensinamento dos outros? O caminho é um e a realização é apenas uma. Mas as pessoas falam de tantos métodos. Dependendo do seu próprio estado de mentalidade. O que é yoga? Yoga significa união. E é para alguém que esteja em separação. Mas só existe um. Se você realizar o ser, não haverá diferença. Existe eficácia em se banhar no rio Ganges? O Ganges está dentro de você. Esse Ganges não faz você sentir frio ou calafrio. Banhe-se nele. Devemos ler o Bhagavad Gita de vez em quando? Sempre. Podemos ler a Bíblia? A Bíblia e o Bhagavad Gita são o mesmo. A Bíblia ensina que o homem nasceu no pecado. O homem é pecado. Não havia senso de homem no sono profundo. O pensamento do corpo traz a ideia do pecado. O nascimento do pensamento em si é pecado. Todo mundo vê apenas o ser. As formas divinas são apenas como bolhas no oceano da realidade, ou como imagens movendo-se em uma tela. A Bíblia diz que a alma humana pode ser perdida.
O pensamento eu é o ego, e esse é perdido. O verdadeiro eu é eu sou o que eu sou. Há conflito nos ensinamentos de Aurobindo e seus seguidores? Primeiro, renda-se ao ser, e depois harmonize os conflitos. O que é renúncia? Abandonar o ego. Não é desistir das posses? Do possuidor também. O mundo mudará se as pessoas abandonarem suas posses para o benefício de outros. Primeiro abandone a si mesmo e depois pense no resto. Nós não podemos obter realização instantaneamente? A realização não é nada novo, ela é eterna. Não há questão de realização instantânea ou gradual. Existe reencarnação? A reencarnação pode existir se você estiver encarnado agora. Mesmo agora, você não nasceu. Por que há doenças? O ego é a raiz de todas as doenças. Abandone-o. Não haverá doenças. Se todos renunciarem, haverá um mundo prático? Quem vai arar? Quem vai colher? Realize primeiro e então veja. O auxílio através da realização transcende toda ajuda através de palavras, pensamentos e ações. Se você entender a sua própria realidade, então aquela dos rishis e dos mestres será clara para você. Existe apenas um mestre, e esse é o ser. Por que os mestres insistem no silêncio e na receptividade? O que é silêncio? É eloquência eterna. Qual é a atitude receptiva da mente? Não deixar a mente se distrair. Há vantagem em aproximar a América e a Índia, unindo os intelectuais dos dois países, digamos, por troca de professores? Esses eventos acontecerão automaticamente. Há um poder guiando os destinos das nações. Essas questões surgem somente quando você perdeu o contato com a realidade. A América está separada de você? Ou a Índia? Entenda isso e veja. Sri Ramakrishna preparou Vivekananda. Que poder fez isso? O poder é apenas um em todos. Qual é a natureza dessa força? Assim como a limalha de ferro é atraída em direção a um ímã, a força está dentro e não fora. Ramakrishna estava em Vivekananda. Se você acha que Vivekananda é um corpo, Ramakrishna também é um corpo. Mas eles não são corpos. Vivekananda não poderia estar em Samadhi se Ramakrishna não estivesse nele. Por que alguém deve sofrer quando picado por um escorpião? Qual é a causa do aparecimento do corpo e do mundo? Isso é parte da mente cósmica. Deixe a mente cósmica se preocupar com esses acontecimentos. Se o indivíduo quer saber, ele que descubra seu ser. Há alguns mistérios no yoga, como andar sobre o fogo. Isso é devido a um estado de vibração? Deixe o corpo físico questionar isso. Você não é físico. Por que se preocupar com o que você não é? Se o ser tivesse alguma forma, ele poderia ser afetado por objetos. Mas o ser não tem forma. Portanto, é imune ao contato com as coisas. Qual é o significado do mar de amor? Espírito, Espírito Santo, realização, amor, etc., são todos sinônimos. Essa conversa foi muito esclarecedora.
sono profundo existe em seu estado de vigília também. Você está em sono profundo, mesmo agora. Deve se adentrar nele conscientemente e chegar nesse estado exatamente na vigília. Não há realmente um entrar e sair dele.